Vamos abrir nossa Bíblia, gente, em Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8, versículo de número 20. Jeremias capítulo 8, versículo de número 20. Eu quero que você dê bastante atenção às mensagens que você vai ouvir hoje, pois nos faz diretamente entendermos se somos ou não somos salvos. E quando falamos de salvação, nós temos que abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para dar valia, valorizar a nossa salvação como o bem mais precioso da nossa vida. Amém, gente? Jeremias 8:20. Se você tiver encontrado, diga achei. Assim nós começamos. Pode todo mundo se assentar, pode assentar-se, tomar seus assentos. E vamos ouvir a palavra de Deus. Diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Lendo novamente juntos. Então vamos de novo. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias, você bem conhece, já tenho muitas vezes falado. O Jeremias foi o profeta conhecido como profeta chorão. Por que ele era chamado de chorão? Porque ele era muito emotivo, será? Por que ele era tão chamado por profeta chorão? Porque era um homem que por muito tempo lhe apresentava a Deus as suas orações com tristeza em seu coração, sabendo que suas palavras e profecias não eram dadas ouvidos. As pregações que ele trazia eram pregações profundas que trariam ao povo a libertação, trariam ao povo a liberdade de continuarem livres, porém eles não ouviram o Jeremias. E por não terem ouvido o Jeremias, eles pagaram um preço muito alto. E às vezes por não ouvirmos a palavra de Deus, não respeitarmos, não praticarmos, não darmos valia à palavra, nós também viremos a sofrer pena em nossa vida. Então Jeremias, ele não sofreu por si mesmo. O Jeremias não sofreu por um parente, ele sofreu pelo povo de Deus. Um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não pensa só em si. Nós que somos de Jesus não podemos pensar na salvação somente nossa. Amém, irmãos? Nós temos que pensar na salvação de todos os nossos familiares, amigos, parentes, pessoas do nosso trabalho. Temos que orar para que possamos alcançar essas pessoas e elas conheçam o Cristo que conhecemos. Amém? Para que elas conheçam Jesus. Só que o texto relata um ponto bem importante, que ele fala, passou a cega. Cega é tempo de colheita. Em tempos de colheita, as pessoas ficam tristes ou felizes? Em tempo que você colhe. Você passa 30 dias plantando, chega no dia 5, dia 10, dia 1º, ou você que trabalha informalmente, sempre recebe diariamente, mas quando você termina o trabalho, recebe, a gente fica feliz ou triste? Fica feliz. O povo estava feliz pela cega, pela grande colheita que tiveram. A Bíblia fala que o verão passou, ou seja, chegou o tempo do verão, aquele tempo que as pessoas ficam mais felizes, mais radiantes, só que o povo estava ainda sem salvação. Então isso nos faz notar que o povo estava desperdiçando tempo, eles não estavam ligados em Deus. E o fato de não estarmos ligados em Deus, alcançando talvez tudo menos o que é principal, alcançando dinheiro, alcançando riqueza, alcançando benefícios, bens, mas ainda não somos salvos. Essa é uma pergunta que talvez se nós fizermos para nós, no nosso consciente, como está descrito, e nós não estamos salvos. Isso aqui é uma coisa muito séria. Sabemos que se nós passarmos a nossa vida lutando por algo que não dá certo, a gente vive triste. Não é verdade? Se você luta por algo que não flui, que não dá certo, que não vinga, que não vai para frente, você vai entristecendo. O livro de Provérbios diz assim que a esperança demorada enfraquece o coração. Quando o tempo vai passando e parece que as coisas não vão fluindo, a gente vai enfraquecendo. E quando se fala de salvação, eu acho que todos nós vamos entender com clareza. A nossa salvação será garantida no último dia da nossa vida. Não vai ser assim? Porque a salvação, ela chegará, ela vai se realizar na minha vida no último dia.
Então, acredito que ninguém pense no último dia, a gente só pensa em estar melhor amanhã, a gente só pensa em crescer melhor, viver melhor, ter mais coisas, adquirir, viajar, passear. Quem quer conhecer lugares no mundo aí? Quer? Mas ninguém pensa em morrer. Verdade ou mentira? Hã? Quem quer morrer diz amém. Pastor, vamos fazer oração junto aqui? Aí você já vai direto para o céu. Pode ser? Não? Não, pastor, eu quero ir para o céu, mas não já, calma. Entenda o que eu quero dizer para você. O tempo está passando. O Jeremias está dizendo, gente, nós estamos conquistando coisas para nós, mas ainda não somos salvos. Claro que o Jeremias falava do tempo, o período dele, né, o tempo contemporâneo de Jeremias, era um tempo que o povo estava em rebeldia contra Deus. E diga-se de passagem, vemos hoje muitas pessoas em rebeldia contra o Senhor. Pessoas que não mais buscam a Deus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar para ele. Se buscamos a Deus somente pelos benefícios que podemos alcançar, somos as piores pessoas do mundo, que somos aqueles que barganham com Deus. Eu te busco, eu vou para a igreja, eu oro ao Senhor, se o Senhor me abençoar. Se o Senhor não me abençoar, aí eu fico triste. Então entenda que essa grande bênção da nossa vida será conquistada no último dia. Claro, eu vivo como salvo, amém? Vivemos como salvo, mas a grande salvação da minha vida chegará quando? No último dia. Então eu tenho que estar pronto para morrer hoje, para morrer daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30, daqui 50, amém? Não sei, mas o dia que isso acontecer, eu preciso estar preparado para esse momento. Eu tenho que estar preparado. Agora, como que eu faço para preparar essa caminhada até o último dia? O Jeremias fala, gente, vocês não estão a salvo. E ele falava do tempo mesmo, ele falava daquele período que eles estavam passando, que Jeremias pregava, anunciava, falava, chamava atenção, mas ninguém dava valia. Às vezes é o que acontece conosco. O pastor prega, o pastor ensina. Eu tenho visto com bastante alegria que Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Deus tem nos abençoado, Deus tem proporcionado o Espírito Santo dele para nos sempre manter no caminho, para não nos desviarmos, mas grande parte das pessoas não entenderam que a salvação é o bem mais precioso da vida. E vão gastando a vida sem estar salvo. É isso que o Jeremias fala. Eu quero alguns nomes aqui, eu vou falar de Enoque, de Noé, de Abraão, de Elias, Davi e Pedro e Paulo e Jesus. Amém? Esses homens eu quero falar sobre a vida deles, não que eles não tenham, vamos dizer assim, historicamente o que eles viveram, seja para nós como exemplo, mas que o que fizeram que Deus olhasse para essas pessoas e dissesse que essas pessoas seriam merecedoras de estar com Deus. O que me faz ser merecedor de estar com Deus? Aprendemos nos últimos 4 domingos, eu vou continuar no mesmo enredo que falamos de Noé, lembram disso? Falamos de Daniel e falamos de quem mais? Jó. Cultos espetaculares, irmão. Cultos cheios de ensinamento que nos faz aprender. Semana passada falamos de vencer os medos, amém, irmãos? E olha, eu ouvi de muitas pessoas que não contaram na igreja, mas muitas pessoas testemunhando para mim. Acho que tem que mexer um pouquinho, tá bem chiado aqui para mim. Pessoas contando que o medo que estavam sentindo passou. O medo que ela tinha não tem mais. Amém, irmãos? Nós temos que vencer o medo. Nós temos, se você mexeu ou não mexeu, parou. Nós temos que vencer esse medo e nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Na tela vai passar para você, quero que você anote, porque algumas pessoas talvez ainda não estudaram sobre Enoque. Gênesis capítulo 5, o versículo é o versículo 21. Gênesis capítulo 5, versículo 21. Andar com Deus é uma tarefa diária. Amém, gente? Andar com Deus é acordar com Deus, é trabalhar com Deus, é descansar com Deus, é dormir com Deus. Andar com Deus é assim, irmão. E diga-se de passagem, quando se fala andar com Deus, é no sentido literal mesmo. Você está andando com Deus em tudo que você faz.
Tudo que você fizer, sempre levando a sua vida a Deus, sempre no caminho com Deus. Andar com Deus. Acharam aí? Diz assim, ó. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais. Você pode ler? Porquanto Deus para si o tomou. Diga graças a Deus. Irmãos, a Bíblia fala que o Enoque, ele foi totalmente diferente de todo ser humano. Todo ser humano, quando termina a sua vida, Deus toma essa pessoa para ele depois da morte, não é assim? O Enoque morreu? Não, ele foi tomado pelo Senhor. O que fez o Senhor olhar para Enoque e falar, o Enoque, esse homem aqui, eu quero que ele venha comigo. Eu quero que ele esteja comigo. O que o Enoque fez que fez a diferença na vida dele? O primeiro versículo que você leu já te faz entender. Versículo de número 21. E viveu Enoque 65 anos, gerou Metusalém, e andou Enoque com Deus. Aqui eu não vou... Vamos pegar aqui o andou aqui, vamos pegar no verbo aqui, vamos pensar o seguinte, de que toda a vida de Enoque foi uma vida de devoção em fazer tudo para agradar a Deus. E eu fico pensando, gente, que 365 dias passam rápido ultimamente, né? Só que esse homem viveu 365 anos. E a Bíblia fala que chegou o dia dele. Às vezes nós pensamos que nunca vai chegar o nosso dia. Às vezes pensamos que temos 20, 30, outros, né, até mais jovens, outros com 40. Eu me lembro quando mais jovem, talvez vocês vão ter a mesma sentença que a minha. Mas quando eu tinha ali meus 20 anos, 15 anos ali, eu lembro que eu olhava para pessoas que tinham 30, 40, eu falava, nossa, está bem velhinho, né? Não é assim que a gente pensava? Quem pensava assim? Nossa, que velho, né? Que velho, né? Meu Deus, nossa, quando que eu vou chegar nessa idade? Misericórdia, né? Agora que eu estou com os meus 25, só o irmão Marcelo acreditou em mim, irmão, mais ninguém. O senhor é uma benção, irmão. Né? Só ele e eu que acredita nisso. E mamãe sempre acredita, né, irmão? Mas eu olho hoje e falo, olha, uma pessoa com 40 anos é um baita de um jovem. Né? Tá da flor da juventude. E nós sabemos que os dias de 40 anos são muito tempo vivido. Não é verdade? E nós sabemos também, alguns aqui com 70, 80, 60 e tantos, e assim por diante vai. Nós temos que ter a compreensão no nosso coração que o Jeremias, quando chamou a atenção, ele disse, olha, o tempo passou e não estamos salvos. Ou seja, não demos tempo para Deus. Não andamos com Deus. O que o Enoque fez para Deus tirar ele da terra, irmão? Fala, eu quero você comigo. Este homem andou com Deus. O andar com Deus é começar uma vida com Deus e terminar a vida com Deus. É você não ter no meio do caminho coisas que possam promover você, deixando Deus de lado. Tudo que exalta você, que faz você se afastar de Deus, vai fazer você perder essa alegria da salvação. Um dia, o salmista Davi falou assim, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Uma pessoa salva, ela é alegre. Que ela não precisa de ter uma felicidade todos os dias para poder dizer que é alegre. É a pessoa alegre, não porque ela é uma pessoa... Minha mãe falava assim, Jefferson, o que você tanto dá risada, rapaz? Está parecendo um bobo alegre? Não o bobo alegre lá do mundo, não. É a pessoa que é alegre por estar com Deus. É uma pessoa que sabe para onde vai. Quem sabe de onde você veio? Sabe de onde você veio? Eu sei de onde eu vim, irmão. Vim de uma desgraça que você não tem ideia, irmão. Vim de uma perdição, de idolatria, de tudo que você imaginar de ruim, foi daí que eu vim. Mas eu também sei para onde eu vou. Essa é a diferença de quem anda com Deus. Você já percebeu que pessoas que têm medo de perder alguma coisa, pessoas que têm medo de morrer, pessoas que têm medo de perder um familiar, essa pessoa não é salva? Pode notar que essa pessoa não é salva, irmãos.
Porque quem tem certeza com Deus que anda, não tem medo de nada, irmãos. Não tem medo da morte, não tem medo do ladrão, não tem medo de peste, não tem medo de nada, irmãos. Porque o fim é só o começo. Quem anda com Deus é diferente. Quem vive com Deus não vive preocupado. Ah, meu Deus, e agora o que vai ser do amanhã? Não, eu vou andar com Deus. Chegou o ponto de Deus falar, Enoque, vem aqui. Deus levou Enoque consigo. O Enoque não morreu. O Enoque é um homem diferenciado na Bíblia, amém, irmãos? Segundo exemplo, vai comigo em Gênesis 6:9. Falamos dele poucos tempos, mas eu não vou me atentar muito a ele, porque você já escutou toda uma história sobre ele, né? Versículo de número 9. 6:9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão que tinha o quê, irmãos? Qual que eram os adjetivos sobre ele? Justo, reto em suas... E Noé andava com Deus. Quem lembra que Noé, ele entrou na arca com quase 1 milhão de pessoas? Não tem como se lembrar porque não é verdade, é mentira, né? Não dá para lembrar de algo que não é verdade. A Bíblia fala que Noé foi um pregoeiro, não vou ficar falando que eu já falei várias vezes para vocês nos últimos 2 cultos, mas ele foi um pregoeiro de justiça que durante 100 anos praticamente, ele construiu uma arca que ninguém deu valia a nada que ele fazia. Pensa você passar 100 anos e não ganhar ninguém para Jesus, diga misericórdia. Você já pensou isso, irmão? Ele foi um homem que não ganhou ninguém. Ele não conseguiu fazer que a pregação, que a vida dele alcançasse outras pessoas. Mas a Bíblia fala, lá em Hebreus, a Bíblia fala que o Noé entrou ele mais 8 pessoas. Quem que foi as 8 pessoas? Sua família. Então nós temos que entender, gente, que nós não vamos conseguir muitas vezes ganhar todos. Mas eu tenho que ter essa garantia. Se você chegar na sua casa e olhar para a tua esposa e falar, puxa, essa minha mulher tem atitude de mulher salva. Amém? O papai olha para os filhos e fala, puxa vida, meus filhos são salvos. Que alegria maior de contemplar na tua casa, irmãos? Que alegria maior de você chegar em casa e falar, puxa vida, se olhar para aquele marido e falar, puxa, meu marido é salvo. Irmão, alguém que é salvo vive diferente. Quem é salvo caminha diferente. Quem é salvo fala diferente. Irmãos, o Noé, ele fez algo diferente dos demais. Ele, em vez de cuidar das gerações, vocês se lembram que eu falava com vocês que nos dias de Jesus ele disse, sabe como será a vinda do Filho do Homem? Sabe quando será a vinda do Filho de Deus? Será igualzinho os dias de Noé, que todo mundo casa, se dá em casamento, curtem festa, fazem tudo. Eles vão estar da mesma maneira que conduzem sua vida e serão pegos desapercebidos. Quando darem por conta, estão festejando, mas quando chegar o momento que o Senhor vier, eles vão ser pegos de surpresa. Irmãos, o Enoque não sabia que andar com Deus, num dia Deus levaria com ele. O Noé não sabia que estar andando com Deus, ele tinha uma convicção. Se você tem no seu coração esse entendimento da salvação, a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Amém, irmãos? Quando se fala salvo pela graça, nós temos que ter a interpretação direta do texto. Quem nos salvou foi Cristo, por sua graça, por seu perdão, por seu sangue, nos deu redenção. Amém, gente? Agora, alguém que não aceita o favor de Cristo, alguém que não vive para Cristo, que não recebe Jesus como Senhor, este tal não é salvo. Porque a Bíblia fala que nós fomos chamados como filhos de Deus quando o aceitamos. E não é no sentido de aceitar assim, ó, Deus está perguntando se você quer Ele. Não, não é nesse sentido. É de você o reconhecer como o Senhor da tua vida. Eu gosto de falar bastante sobre o texto do Salmo 23, que as pessoas interpretam um pouco errado. Todo mundo conhece bem, né? O Senhor... É um texto bonito, é um texto verdadeiro e profundo. Porém, o texto faz eu entender uma coisa que a gente às vezes não interpreta. Se eu sou ovelha, o Senhor é pastor. É diferente. O Senhor é meu pastor, quer dizer, independente do que acontecer, o pastor não vai deixar eu passar fome. Olha, você entende que o texto inverte um pouco aqui a nossa condição de pensamento?
Se eu sou ovelha desse pastor, ele não vai me deixar faltar nada. Agora, aquele que é birrento, irmãos, alguém já trabalhou com bode? Já ou não? O bode bate cabeça, berra o tempo todo, e grita, e bate, e cabeçada. Tem até um canal aí na internet que tem um bode aí que tem um nome aí que todo mundo que ele vê, ele quer bater, irmão. Não pode ver ninguém que o bode quer bater, irmãos. Né? O Chico bode, é isso mesmo, né? Quer bater em todo mundo o bode, irmãos. A ovelha, a Bíblia fala, o próprio Cristo foi tratado como ovelha muda, que foi levada ao matadouro sem abrir a boca. A ovelha de verdade é aquela que obedece. Pastor, eu não sou dessas pessoas que seguem que todo mundo fala. Não, verdade, você está certo. Mas você tem que ouvir o seu pastor. Quem que é seu pastor? Jesus. Pastor Jefferson pode falhar, mas nunca deixe de ouvir a Jesus. Porque senão você vai perder o espírito de voluntariedade para o reino de Deus. Você vai acabando ficando duro, se fechando, e você deixa de andar com Deus. Tá todo mundo festejar, pastor, mas eu vejo em outros lugares que as pessoas curtem Deus do jeito deles e eles são felizes. Olha, eu tenho falado já há algum tempo isso para vocês. A Igreja de Jesus você encontra nas páginas da Bíblia, você deve entender que existe uma maneira, uma modalidade, uma forma de andar com Deus. Só que as pessoas tentando a todo custo trazer meios de não perder pessoas, de manter pessoas dentro do templo, elas começam a trazer argumentos, coisas das quais o mundo pratica. O mundo pratica com a intenção. Por exemplo, no mercado de trabalho, no mercado empresarial, um querendo estar por cima do outro. Não é assim? É um tentando promover alguma coisa para ser melhor que o outro. Veja, por exemplo, vou usar um exemplo de carro, né? Existem várias marcas de carros, existem vários modelos de carro, mas quando lança um tipo de carro, você percebe que os anos vão passando e os modelos podem ser de montadoras diferentes, eles vão ficando meio parecidos, fica mais arredondado, outros ficam mais retos, todos começam a ficar semelhantes para dizer, não, eu faço melhor. Então, assim, o mundo ele sempre vai tentar melhorar as coisas para agradar os olhos daquele que vai comprar. Só que nós não estamos aqui no altar para vender o evangelho. Amém, irmãos? E o marketing, muitas vezes, ele faz a pessoa querer, né? Você está ali passando um vídeo, você está às 7 horas da noite, com fome, você vê um hambúrguer na tela, o que você quer? Quem vai comprar hambúrguer quando dá 7 horas da noite? Não vai? Hã? O William é né, irmão? Vai lá. Meu Deus, um hambúrguer, gostoso, né? Você está passando assim, quem gosta daquele café bem gostoso, cremoso? Hã? Vai na cafeteria tal. Eu acho que eu quero fazer um passeio. Você quer tomar o café. As pessoas estão criando um marketing para poder apresentar Jesus. E Jesus se apresenta nas páginas da Bíblia. Nós temos que tomar um cuidado com isso. Eu já falei aqui, talvez alguns meses, ou talvez um ano, pouco, eu falei para vocês sobre a igreja virtual. Vocês viram a igreja virtual? Que é as pessoas que vocês já devem ter visto, falar daqueles óculos de realidade virtual. Você coloca um óculos assim, fecha toda a sua amplitude de visão na tua externa, e você fica naquele óculos. Aí quando você quer ir no culto, você não precisa sair de casa mais. Quem tem um sofazinho gostoso para sentar em casa? Você tem um sofazinho gostoso, uma caminha aconchegante, uma cobertinha, um ar-condicionado às vezes, né? Um ar-condicionado que funciona com madeira. Entendeu ou não? Qual que é o fogão a lenha, irmão, né? O ar-condicionado que funciona com madeira é o fogão a lenha, né? Esquenta toda a casa, né? Pastor, quer um lugar mais aconchegante que nossa casa? Não é verdade? Você trabalha o dia todo, o que você pensa em fazer? Ai, meu Deus, eu quero ir para casa. Você pode ir na casa até de um parente, alguém que você ama. Você fala, nossa, eu quero ir para... Irmão, quer lugar de mais comodidade do que casa? Aí começa o pessoal a inventar uma modalidade de igreja que você não precisa sair de casa, você não precisa ter unidade. Onde que fica o Salmo 133? Quão bom e quão suave é que os irmãos tenham união. Isso é estar unido na igreja de Cristo. É união? É verdade? É igreja de Jesus? Sim, pastor. Isso é andar com Deus? É. Mas daí, para a gente não perder pessoas, a gente começa a criar a realidade virtual e começa a olhar para o irmão aqui do lado com o óculos. Paz, irmão, a paz, irmão. Os irmãos tudo holográfico. Né? Pastor, isso não existe. Você acha que não? Procura na internet que você vai ver que já tem.
Não, pastor, isso aí é para alcançar pessoas de outros países. Irmãos, nós temos que ler as cartas de Paulo. O Paulo saía de uma cidade para outra, navegando, às vezes meses de navegação, para poder chegar numa cidade, para poder chegar, às vezes, na beira do rio, fazer uma oração, para que as pessoas que estivessem ali ouvissem as pregações que ele tinha para falar de Jesus. Irmãos, nós temos que ter contato, nós temos que ter tete a tete. Cada dia que passa, as pessoas querem ficar mais distantes, porque estão parando de andar com Deus. Terceiro exemplo, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Vamos falar de Elias. Elias é um homem diferenciado. Eu não vou falar da história dele, muitos de vocês já conhecem bem, mas eu vou ler o 11 com você. Leia na tela comigo. E sucedeu que, indo eles andando e falando, quem estava conversando aqui nessa conversa era Elias e o Eliseu, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias morreu no meio do fogo? Ele foi levado ao céu. O que o Elias fez? O que Elias viveu? Como ele andou com Deus para Deus o arrebatar? O que esse homem fez diferente? Você conhece um pouquinho da história, mas a Bíblia fala que Elias era conhecido como Tisbita. Não sabemos qual terra, qual origem, já algumas pessoas até pressupõem, mas não tem um texto na Bíblia que explique qual que era o local específico. Mas esse homem aparece num tempo que um rei chamado Acabe governava sobre Israel do Norte, que era o reino de Samaria, e ele aparece dizendo, gente, esse povo de Israel está se tornando cada vez mais idólatra, porque o Acabe casou-se com Jezabel, que era mulher que servia a demônio, servia a Baal. E o povo, você sabe muito bem que o povo é, como se diz, né? É feito massa de manobra. Sabe o que é feito o povo massa de manobra? Que alguns começam a se afeiçoar àquela política, começam a gostar daquilo, começam a receber atribuições, daqui a pouco o povo vai ser conduzido por aquele ideal daquele governante. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá bom, vocês não entenderam, mas eu entendi. Ou vocês entenderam? Quem entendeu faz assim, ó. Você entendeu? Eu também entendi. Mas os dias de Acabe eram dias que o povo estava se tornando cada vez mais idólatra, cada vez mais perdido. E a Bíblia fala que o Elias, ele chegou e disse assim, enquanto eu não fizer uma oração, não mais descerá água, não descerá chuva do céu. A Bíblia fala que foram 3 anos e 6 meses sem chuva. Aí você para e pensa, irmãos, quem que é um homem de tanta autoridade, tanta comunhão com Deus para falar que não chova mais e não chova? Elias fazia o quê, irmão? Ele andava com Deus. Quando você anda com Deus, você ora e Deus opera. Quando você anda com Deus, você clama e Deus faz a obra acontecer. Duro para você quando você ora e nada acontece, você vai perdendo a fé, você vai ficando desanimado, você vai ficando entristecido, você já começa a pensar, eu acho que o meu pastor não está orando, meu pastor não é de muita fé, a minha igreja acho que talvez não está boa, tem que trocar de igreja, lá vai ter mais resultado. O Elias, irmão, ele clama a Deus, ele ora a Deus e Deus responde. Passou, a Bíblia fala que nos dias que acabou a água, o Elias pensou, o Acabe pensou, não, isso aí é estiagem, né? Um tempo aí que não está chovendo e boa. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, o que acontece, irmãos? Cadê o perturbador de Israel? Quem que é o perturbador de Israel, irmão? O profeta. Já percebeu hoje em dia, irmão? Que tá, desculpe a expressão que eu vou usar, mas a coisa está tudo invertida, né? Não está invertido? Hoje é o poste que faz xixi no cachorro. É, verdade. O certo está errado e o errado está certo. Gente, tem umas coisas que... Deixa eu colocar o que é natural para lá e vamos ficar com a palavra que é melhor. Se a gente ficar olhando para essas coisas, irmãos, nós vamos também nos perder. Daqui a pouco, esses dias atrás, eu vou falar bem, mas assim, bem lá por alto. Meu filho chegou da escola e falou, pai, eu queria falar para o senhor que o professor da minha escola, hoje ele veio vestido de saia.
Pastor, o senhor está sendo homofóbico. Me chame do que você quiser, irmão. Não, mas me chame do que você quiser, irmão. Pode mandar prender o pastor, não tem problema não. Paulo foi preso e continuou sendo de Deus, amém? Eu quero continuar servindo a Deus. Eu só não vou falar o que eu penso, senão você vai ficar bravo comigo. E eu não falo no sentido do que eu acho, mas do que é verdade. Como que eu vou colocar, gente, coisas das criancinhas para que eles escolham de maneira totalmente equivocada, eles não têm entendimento. Se você falar para a criança... Olha que coisa séria, irmãos. Esses dias eu falei para o meu filho, tem um joguinho de videogame que ele gosta de jogar. Ele falou, filho, pai, vamos jogar comigo. Eu falei, parei um tempo para jogar com ele. Aí eu estava ali com ele, eu falei assim, olha, para poder funcionar desse jeito, para você ganhar, você tem que balançar o controle assim. Só que eu falei brincando. Agora, volta e meia, eu vejo ele com o controle assim, ó. Claro que eu não menti, eu só falei para ele ali, tentando zoar mesmo com ele ali, brincando com ele. E ele agora, volta e meia, ele pega o controle e fala assim, agora eu vou ganhar. Irmão, criança aprende tudo que você fala, irmão. Tudo que vê, fica, irmãos. Como é que fica um negócio desse? Aí eu tive que sentar e explicar. Filho, isso aqui é uma coisa assim, assim, assim. Só que eu tenho o meu jeito de pai de ser, tá? Amém? Aí eu expliquei o que é. Como eu penso. Só que eu falo assim, não fale para ele o que eu falei para você. Porque senão não vai dar boa pro pai. Claro que eu não falei nenhuma maldade, mas a gente tem que falar, gente. Ah, pastor, hoje eu não acredito que o senhor é assim. Jesus é assim, a palavra é assim, e nós temos que andar segundo a palavra. Não é porque o mundo quer me fazer engolir uma coisa que eu tenho que aceitar. Amém, irmãos? Temos algo contra pessoas que praticam tal ato? De jeito nenhum, pelo contrário, temos que amar com o amor de Jesus, mas nós não precisamos, é aquela coisa, vocês são retrógrados, vocês são extremistas, a gente tem que aceitar a opinião alheia, mas a nossa opinião não pode ser aceita, não é estranho um negócio desse? É assim que aconteceu nos dias de Jesus. Então veja que o Elias foi chamado no seu tempo por perturbador, por quê? Andava com Deus. Quem anda com Deus vai ser chamado do quê, irmão? Porque nada está bom para você? Claro, eu quero o melhor de Deus, eu não quero fazer o que é errado. Amém, irmãos? Então, o Elias, ele foi levado nessa carruagem de fogo, ele foi levado, como a Bíblia fala, ele foi arrebatado. Ou seja, ele não morreu. Por quê? Ele andou com Deus. Irmão, teve muita perseguição contra ele. Não vou ter tempo de contar toda a história dele, mas o Elias andou com Deus, de maneira que Deus o tomou para si. Amém, irmãos? Quarto exemplo, Tiago 2,23. Só na tela aqui que eu só vou ler esse versículo para ser rápido. Tiago 2,23. Leia comigo aqui, ó. E cumpriu-se a escritura que diz, leia, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado... Irmãos, entenda que quem está falando isso aqui é o Tiago. Você sabe quem é o Tiago? Quem sabe quem é o Tiago vai ganhar um abraço do Marcelo. Fala, Mariana, senão você vai perder. Hã? Quem foi o Tiago? Quem que é esse Tiago aqui, irmãos? Hã? Cadê os crentes leitor de Bíblia aí? Hã? Esse aí? Oh, faz assim, irmão, faz assim, ó. Dá um abraço de amor. Pronto, ganhou um abraço, Marcelo. O Tiago, esse Tiago que nós estamos lendo, é o Tiago, irmão de Jesus. Deixa eu fazer uma perguntinha. Olha para mim aqui, por favor. Vocês se lembram que Jesus, ele está na sua casa, e a Bíblia fala que os seus irmãos o repudiavam? Os irmãos de Jesus não criam que Jesus era Jesus. E há quem diga que Maria não teve filhos, além de Jesus. Mas a própria Bíblia fala, os irmãos de Jesus, amém? Eles não deram crédito. E o próprio Jesus disse, quem tem alguém por acaso que crê em você, pode ter certeza que é de fora da pátria, porque dentro da pátria ninguém dá ouvido. Já viu um filho que você fala, filho, faça assim, assim, assim que vai dar certo. Não, não vou. Alguém de fora vem e fala a mesma coisa, a pessoa vai e faz. Não é assim? Marido, olha, deixa eu falar, eu sei que você é o cabeça da casa, mas olha, pensa bem, vamos fazer assim, assim. Não, mulher, não. Aí vem alguém e fala assim, viu, vamos fazer assim, o que você, cara, tá dando certo assim. Eu vou fazer. Aí a mulher fala assim, ué, como é que se eu falo, você não crê? Mas quando vem alguém e fala, você acredita?
Poxa, eu falei tudo para você, eu meditei, eu tenho a palavra de Deus, aí o pastor falou, você acredita, mas você não acredita. Que bom que acreditou na palavra, amém, irmãos? Dependente por quem veio, o que interessa é que deu certo. Amém, Jesus? Claro que, entenda, nos dias de Jesus, ele foi um milagreiro daquele tempo, que as pessoas falavam assim, nós precisamos encontrar Jesus porque ele cura todo mundo. E os próprios irmãos não acreditavam. A Bíblia fala, irmão, que Tiago está descrevendo algo sobre Abraão, e ele fala de Abraão agora como um convertido. Irmãos, Jesus quando partiu, ele morreu na cruz e ressuscitou, depois da morte e ressurreição que o Tiago os irmãos de Jesus se converteram. Tem gente que não dá crédito para você em vida, mas vai dar crédito até na morte. Tem gente que vai olhar assim para o caixão do pastor Jeff e falar assim, olha, este homem andou com Deus. Quando falar o teu nome, você vai ficar mais pesado agora. Fala teu nome. O Jefferson, ele andou com Deus. Tem um peso diferente ou não? Sabe o que aquele familiar teu sempre ficou contra? Vai falar, puxa vida, essa pessoa foi íntegra do começo ao fim. Sempre falou de salvação, agora ele já abraçou Jesus. E eu, como é que vai ser? O Tiago convertido, agora falando de Jesus, porque agora este Tiago, irmão de Cristo, ele crê em Jesus. Ele crê na salvação. Então entenda, irmão, andar com Deus tem que ser do começo ao fim, amém, irmãos? Jesus foi o exemplo que Tiago não creu em vida, mas na morte e ressurreição ele creu quem era Jesus. Amém, gente? Agora, por que estou falando dessa maneira? Porque o Abraão, ele foi chamado amigo de Deus porque ele creu no que Deus falou com ele. Agora, pergunta, entre Abraão e o Tiago, já depois de morte e ressurreição de Jesus, tem uma lacuna de espaço de tempo de pelo menos, assim, coisa básica de 4.000 anos. Por baixo. Pergunto para você e você me responde agora. Você tem que me responder. 4.000 anos de diferença. Você andar com Deus, marca o tempo? Marca ou não marca o tempo? Irmão, Abraão morreu fazia 4.000 anos. O que o Tiago está falando? Irmão, o Abraão é amigo de Deus. O que hoje, 2025, dia 31 de agosto de 2025, que nós estamos falando? Abraão era amigo de Deus. Você entende a diferença que é servir a Deus de verdade, irmãos? Quem anda com Deus não morre. Credo, pastor, o senhor está me eternizando? Sim, nós somos seres eternos. Você sabia que você é eterno? É, pastor, eu estou lutando para ser eterno. Não, você é eterno. Querendo ou não, você é eterno. É, mas então eu sou Deus. Não, para com isso aí, irmão. Eternidade significa que ou você vai passar a eternidade com o Senhor, ou você vai passar no lago que arde com fogo e enxofre. Um dos dois você vai ter que escolher. Quem quer salvação? Então nós temos que andar com Deus. Mas pastor, todos os meus familiares, eles já nem se reúnem mais comigo, porque infelizmente eu sou crente. Eu vou dizer para você, irmão, vai chegar um dia que eles vão reconhecer que você anda com Deus. Amém? Vão ter que reconhecer. Na vida, irmãos, quer alguém, irmãos, mais feliz do que saber que está chegando a hora da morte e falar assim, olha, eu estou tranquilo, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Vou ler para vocês, põe para mim na tela aí. Você pode ir agora anotar, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo, ele já chama o Timóteo, porque os dias deles estão já apurados para acabar, e ele fala coisas que nos chamam a atenção. Olha o que diz o versículo 6. Porque eu já estou oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está... Ou seja, chegou um tempo da vida de Paulo que ele está muito doentinho, fraquinho, e diz, eu vou morrer. É assim, irmãos? O que você acha? Não. Ele não está fraco, ele não está doente, ele não está acamado. Ele só entendeu que chegou o tempo dele, chegou o momento que o Senhor permitiria que ele fosse morto nessa terra por amor à obra de Deus. Ele reconheceu isso. Ele estava chegando já ao final ali da sua carreira. Só que quando está chegando ao final da carreira, olha qual a ideia do pensamento dele. Leia. Combati o bom combate. O que ele determinou? Eu
acabei a carreira. Quer dizer, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu não deixei nada de cumprir. Eu não deixei nada a desejar ao que diz respeito às coisas de Deus. Não desamparei ao Senhor. Não deixei, não titubeei, não desanimei, não me desviei. Ainda que em muitos momentos ele sofreu por amar Jesus. Prisões estavam reservadas para ele. Inclusive, essa carta foi escrita dentro de uma prisão. Mas ele fala, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Acabei a carreira e guardei a fé, ou seja, eu não deixei de crer nas palavras de Jesus. Minha vida está terminando, mas eu continuo crendo nas palavras de fé. Aí ele diz, versículo de número 8, diz assim, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Qual que é a coroa da justiça? Será a justiça de Deus para com você, no último dia te dar a coroa da vida. O que é a coroa da vida? Quando você está chegando no fim de algo, irmão, você está chegando no fim da vida, mas você sabe que é salvo, o que a gente faz? Fica triste ou feliz? Feliz, irmão. Se eu tiver que partir hoje, eu tenho que partir feliz. Eu não tenho que estar triste, não. Eu não tenho que ficar perturbado com o mal que possa vir, porque eu sei que eu sou salvo. Essa é a garantia que Paulo está dizendo, né? Ele diz, ele que é justo juiz, e me dará naquele dia, o dia D maiúsculo, por quê? Que é o dia da minha salvação. E não somente a mim, mas também a todo pato-branquense, todo paranaense, todo brasileiro, todo que crê, assim como Paulo está dizendo, assim como eu creio, assim como ele o é, todo que crê também vai ter essa alegria quando partir. O que é demonstrado na história de Paulo? Que ele andou com Deus. O andar com Deus diariamente fará você ter essa alegria, que quando chegar ao fim, você não vai ficar triste. Meu pai fala assim, triste mesmo é quem fica. Não é verdade? Quem já teve num velório de alguém que você ama é triste, irmão. É doloroso, é dilacerante para quem perde alguém. Mas, irmãos, quem parte com Jesus, irmão, meu Deus do céu. Eu já disse para vocês aqui um tempo atrás, talvez alguns meses ou talvez ano, eu fiz 2 velórios aqui na cidade, que foi 2 velórios que marcou meu coração, que é o velório dos pais do Natanael. Tive no velório tanto do pai quanto da mãe dele. E quando você chega no velório, o ambiente, claro que chega um momento da madrugada que é dar risada, um momento que é tomar café, um momento que você não vê que não passa aquele tempo logo para enterrar e, né, acabar aquela tristeza. Mas sabe quando alguns de vocês foram, né, no velório, e sabe quando você chega no lugar que você vê as pessoas com o olho inchado cantando, louvando a Deus? Cristo tem poder, Cristo tem poder, na Bíblia está escrito que é somente crer, Ele é maravilhoso, tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Eu falava, nossa, mas que crente estranho, né? Estão tudo feliz aqui cantando, aí daqui a pouco uma irmã, a irmã ali, dos filhos do pai que estava morto ali, ai, lembra que o pai cantava essa? Aí começava, o Cristo tem poder, Cristo tem... Que coisa linda, irmãos. Sabe quando você está vendo só o corpo da pessoa, mas você sabe que essa pessoa está no colinho de Jesus? Está ali abraçado com Jesus, irmão? Irmãos, o Nata me conta que nos últimos dias que o pai dele estava vivo, ele já não falava mais, ele chegou no hospital e ele fazia assim, ó. Tipo assim, ó, zerou. Entendeu? Zerou. É tipo, zerei a vida. Chegou minha hora, ó. Ele apontava para o céu, ó, eu vou com o pai. Irmão, eu quero que chegue um dia assim para mim, irmão. Ó, que me aguarda aqui, ó, eu vou para o céu. Quem tem essa certeza, irmão? Só quem é salvo. Quem anda com Deus tem certeza disso, irmão. Se você sair daqui hoje, morrer hoje, irmão, pastor, eu vou encontrar Jesus. Minha mãe dizia, e diz até hoje que é viva, né? Para morrer, a pessoa está viva, irmão. Agora, a tristeza é quando nós temos pessoas que nós sabemos que, se ela partir hoje, ela não vai ser salva. Por isso que o andar com Deus, irmão, tem que ser uma constância. Porque tem dias que dá vontade de não andar com Deus. Tem dias que dá vontade de andar com os amigos.
Você entendeu os amigos aqui de forma pejorativa? Tem vezes que os amigos são mais atraentes do que a palavra de Deus. As amizades, os parentes. Tanta coisa que nos faz parar de andar com Deus. Tanta coisa que nos impede de andar com Deus. Agora, fato é, o Paulo está dizendo, eu combati o combate. Não tive medo de encarar a religião. Não tive medo de encarar os males que vieram sobre a minha vida. E eu permaneci fiel. Será que você vai poder falar isso no fim da sua vida? Combati o bom combate? Será que você vai poder falar, eu estou pronto para abraçar o papai? Irmãos, eu não tenho dúvidas, irmãos, eu não tenho dúvida que assim como Noé, eu, Jefferson, em nome de Jesus eu digo isso e com fé e com certeza, a minha família vai conhecer Jesus, assim como Ele é. E eu não sei como foram antes de mim, não sei como serão depois de mim, mas vão se lembrar, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, vão se lembrar, nós servimos a Cristo, porque um dia um homem chamado Jefferson decidiu andar com Deus. Fala teu nome, um dia, alguém chamado Jefferson decidiu andar com Deus. Irmão, não fique preocupado não, porque um dia você vai morrer. Às vezes pessoas que você ama muito vai morrer. Mas quando você tem certeza da salvação, você não fica preocupado. Sabe quando não dói? Não dói a perca, irmãos, quando tem certeza de salvação. Agora dói, irmão, quando a pessoa ama mais a pessoa do que a Deus. Aí é problema. Nossa, companheirismo de vida é importante. Faz falta perder alguém que ama. Mas quando você tem Deus, você tem certeza, nós vamos se encontrar de novo. Nós vamos poder adorar o nosso Senhor. A Bíblia fala em Apocalipse que os anjos louvam a Deus o tempo todo. Os anjos estão, irmão, tocando, cantando ao Senhor, irmão, e dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. É assim que vai ser na nossa vida. Agora, tem gente que começa, mas não termina com Deus. Começa andando com Deus, mas não termina. Você teve a percepção dos exemplos aqui, irmão? Enoque, Noé, Abraão, Elias, Paulo, pessoas que terminaram a vida, mas terminaram com quem? Com Deus. Agora tem pessoas que não vai poder terminar assim, porque tem certeza que é salvo, mas não é. Sabia que tem gente que tem certeza que é salvo, mas não é? Porque elas estão apegadas às filosofias de homens, doutrinas de homens, ensinamentos de homens, misticismos. Você acredita em muita coisa, mas não acredita no que está escrito. E eu tenho uma prova disso. Termino agora, tá? Mais 2 capítulos somente. Abra comigo Lucas 22, 31. Quero que você leia comigo em alta voz, tá? Isso aqui tem que ficar lá na tua alma. Vou deixar todo mundo encontrar. Lucas 22, 31. Quando você achar, diga achei. Quem não achou, diga socorro. Então todo mundo achou, né, irmão? Para falar achei é mais rápido, né, irmão? Vamos ler? Disse também o Senhor. Vamos ler junto? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Sabe o que é cirandar como trigo? É pegar a pessoa e peneirar a pessoa. Lembra do crivo do Daniel? Que Daniel falava com o rei que viu uma mão escrevendo na parede? Estava escrito o que na parede? Vamos ver se você se lembra. Mene, mene, tekel. Qual que é a resposta? Pesado foste na balança, porém você foi achado. No dia que o diabo está peneirando ali o Pedro, o que ele estava tendo, irmãos? O que o diabo encontrou? Falta em Pedro. Você só vai dar permissão para Satanás tocar na sua vida quando você tiver falta em algo. Quando você estiver distante de andar com Deus. Está andando, mas do teu jeito. O próprio Jesus chama o Pedro e fala assim, Pedro, essa noite, meu amigo, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu tive que fazer o quê, irmão? O que Jesus teve que fazer? Eu tive que orar por você, para que a sua fé não... Então, vamos pensar em 2 coisas. Presta atenção. O que é desfalecer? A pessoa vai perdendo a fé, ela vai desfalecendo, ela vai desanimando. Os anos fazem desanimar?
Hã? Eu estou fazendo um breve estudo que eu vou trazer para os casais. Às vezes o casamento, ele faz a pessoa achar, pastor, o convívio já está tão legal, está tão bom, mas não tem mais aquela alegria que tinha no começo do casamento. Quando você se converte, quando você conhece Jesus, é um amor tão intenso que você quer ficar na igreja, você quer ouvir mais palavras, você quer ouvir mais louvor, você quer estar mais na igreja, você quer evangelizar. Lembra quando você aceitou Jesus, que você queria que todo mundo viesse na igreja? Por que você não faz mais isso? Porque as pessoas não querem, mas no dia que você também aceitou Jesus, você também não queria. Entenda, irmãos, que o Senhor está dizendo assim, olha, eu roguei por você, eu clamei pela sua vida para que você não desanimasse, para você não desistir no meio do caminho, porque o diabo está procurando o quê, irmão? Um pequeno vacilo seu para poder colocar você numa peneira e zombar de você, para você voltar a servir aos demônios. Aí está descrito, ele roga, clama para não desfalecer. Aí eu quero que você leia depois do ponto e vírgula, que muda um pouco o assunto. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Eu vou fazer uma pergunta e você responde. Quando o Senhor fala, quando você se converter, nos dá um entendimento direto. Qual que é o entendimento direto? Mas Jesus está falando com um homem que está caminhando 3 anos com ele, um homem que já estava expulsando demônios, um homem que curava pessoas em nome de Jesus, era um homem que saía evangelizar, era um homem líder de obreiros, líder de pastores, líder dos discípulos. Como pode alguém tão capacitado, quem andava mais perto de Jesus, irmão? Quem? Humanamente falando, quem andava mais perto de Jesus? Ou seja, ele andava com Jesus, mas lá no íntimo do seu coração tinha ainda alguma coisa que atrapalhava a vida dele. Sabe quando você fica, será que é verdade? Será que eu vou crer em tudo mesmo? Será que é bem assim? Como vai ser, será? Aí você vê que algumas pessoas com esses medos e receios começam a procurar as profetadas. O que são as profetadas? As pessoas que querem ouvir profecias, elas querem descobrir o que vai acontecer com elas amanhã. Quer saber por que as coisas estão desse jeito? Tem coisas que não precisa você perguntar porque está errado, não, irmão. Tem coisas que automaticamente a vida que ela leva já mostra o que está acontecendo com ela, ué. Agora, o texto diz muito claro, olha, quando você se converter, Pedro, eu consigo entender, irmão, que é um crente que passa a vida toda na igreja e não se converte. É o crente que ainda continua xingando todo mundo. É o crente que ainda continua falando palavrão na frente dos outros. É o crente que ainda continua bebendo pinga. É o crente que dá mau exemplo para os filhos em casa. Lembra que eu falei a alegria do Enoque? Toda vez que chegava em casa, o Metusalém via o papai anda com Deus. Abraão, quando chegava em casa, Isaac chegava em casa e via, nossa, o papai Abraão anda com Deus. Amém, irmãos? O Elias não tem notoriedade de casamento da história dele, mas quando Eliseu dizia, eu quero ser como você é, Elias, eu quero ter essa unção que você tem, quando Eliseu olhava para o Elias e falava, caramba, o Elias anda com Deus. Amém, irmãos? O Timóteo recebe a carta do Paulo fala, filho, venha rápido, venha depressa, porque eu já estou entregue por aspersão de sacrifício, e eu vou morrer, mas eu combati o bom combate. Eu combati o combate, irmão. O que o Timóteo fala? Puxa vida, eu quero ser como Paulo, é um homem que anda com Deus. Amém, irmãos? Aí você olha para a vida do Pedro. Eu quero ser como Pedro. Não, irmão, calma, que o Pedro está precisando se converter. Será que você não está precisando se converter hoje? Será que talvez você ainda continue com a espada na bainha? O que é isso, pastor? Quem lembra no dia exato que estava no Getsêmani, Jesus estava com os seus discípulos em oração, chegam os soldados romanos, e naquele dia, Jesus já tinha falado isso aqui para Pedro. Às vezes você escuta o pastor falar coisas, você fala, não, isso aí não é para mim. Fala para o irmãozinho, isso não é para mim, é para você. É para você isso aqui. Fala, irmão, você vai perder a fé, vai lá, isso é para você. É para você. Isso é para você, não é para mim, não. Passou isso aqui, passou esse momento que Jesus fala isso aqui. No Getsêmani, a Bíblia fala que o Pedro tira a espada da bainha. Ninguém leva meu Jesus. E
Irmão, que homem certeiro, conseguiu arrancar só a orelha, né, irmão? Quem acha que ele queria cortar o pescoço? Quem acha que ele, você acha que ele queria só... eu vou arrancar só a orelhinha do soldado. Irmão, ou ele era, né, irmão, né, aqueles atirador de faca, sabe? Mira certeira. Não, irmãos, ele queria matar o soldado que queria levar Jesus. O que Jesus falou? Guarda essa tua espada na bainha, porque eu não preciso disso. Não passarei por aquilo que Deus me mandou passar. Não beberei o cálice que Deus me deu. Quer dizer, o Senhor Jesus já sabia o que tinha que acontecer. Jesus sabia que estava na hora da morte? Sabia ou não? Ele sabia, irmão. Ele estava agoniado, triste, porque a aflição seria pesada. Não era uma morte qualquer. Não era uma morte qualquer, amém, irmãos? Não era. Era uma morte dolorosa, terrível, zombadora. Agora a pergunta que eu faço para você, irmão, o Pedro escutou isso aqui e se converte. E se converteu? Não. Pedro escutou isso aqui, irmão, e disse, Jesus, eu estou pronto. Aliás, leia comigo aqui, ó, versículo 33. E disse, Senhor, estou pronto a ir contigo e ter até mesmo ser preso, até mesmo... Não, eu vou ajudar o pastor a ganhar alma, eu vou ajudar o pastor na igreja. Passa 3 meses, não gosto desse pastor. Não dá, irmão, a primeira repreensão, nossa, o pastor é legal, o pastor é gente boa, nossa, prega que eu entendo o que ele prega. A primeira coisa que você achar de errado em mim, você já não gosta da igreja mais. Eu não gosto mais do pastor, porque você não gostou daquilo que ele... Irmão, veja que nós somos desse tipo de gente que nós só gostamos daquilo que nos agrada. Desagradou o que eu acho? Não sei se é bem o que eu pensava, não. Irmão, o Pedro, não, senhor, eu vou ser preso com o senhor, e fique tranquilo que se te der uma espadada, eu pulo na frente. Irmão, Pedro é ousado. Quem não quer ter um amigo desse, né? Que defende você. Quem não quer ter um amigo desse que fala assim, você for para morrer, eu morro junto. Se for para chorar, se for para ir para o hospital, se for para pagar tuas contas, não, aí não. 34. Leia. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que de 3 vezes me negues. O que aconteceu, gente? Ele negou. Ou seja, mesmo ouvindo a pregação, mesmo ouvindo a repreensão, gente, repreensão assim, vem aqui, pastor, tá te abençoando, né, irmão? Fala assim, viu, por favor, irmão, não faça isso, por favor, isso aqui, o diabo ia acabar com a tua fé hoje, você ia se perder, então, por favor, abra os olhos, o diabo quer cegar você, cara. Gente, isso aqui não é uma mensagem direta, Jesus foi direto com Pedro. Irmão, o pastor está pregando aqui para uma multidão, amém? Mas Deus fala diretamente aonde? No coração. E mesmo assim você não ouve. Obrigado, Marcelo. Mensagem direta. Quer dizer, o senhor está me pedindo, eu tenho que me converter de verdade, eu tenho que mudar. Só que não muda. Aí chega depois, você conhece bem a história, que Jesus está andando, sofrendo, carregando uma cruz nas costas, sofrido, machucado, sem força. A Bíblia fala que Pedro nega Jesus 3 vezes e Pedro está andando de longe vendo o sofrimento de Jesus. Alguém que tinha certeza que era salvo, agora reconheceu. Sabe qual que foi a hora que começou a mudança de verdade no Pedro? Porque tem gente que mudou de hábitos, mudou ambientes, mas não mudou o coração. Você pode gravar isso aí, Fernanda? Tem gente que mudou de hábitos, mudou de ambiente, mudou o caminho que você caminhava, mas você não mudou o seu coração, você continua como era antes. Continua exatamente como era. Sabe por quê? O Pedro deixou a pesca? Sim ou não, irmãos? Deixou a pesca, deixou o ambiente de trabalho, deixou as amizades que ele tinha da pesca. Ele deixou de caminhar com amigos, começou a caminhar com Jesus e novos 11 amigos, né, que eram os 12 discípulos. Mas agora, na conclusão dessa história, você percebe o quê? Que ele só mudou o externo, mas não mudou o coração. Ele não mudou o que estava lá dentro. Sabe qual é a hora que ele se converte? A hora que ele olha para aquela tristeza de ter negado Jesus 3 vezes. A Bíblia fala que ele começou a chorar de forma amarga. Sabe o que é um choro amargo? É um choro de arrependimento. Quem chorou de arrependimento?
você precisa ter esse momento. E eu não estou dizendo no sentido de, não são só lágrimas. Minha mãe dizia para mim assim, pare de chorar lágrima de crocodilo. Não me pergunte por que eu nunca pesquisei. Por que fala lágrima de crocodilo? Alguém sabe? Não sei. Não sei por que falam isso, mas minha mãe falava isso. Por quê, irmão? Ah, é assim, meu Deus, irmão. Que é por isso, irmão, quando o jacaré está mastigando a presa, ele chora de alegria. Rapaz, lágrima de crocodilo, quer dizer, eu estou fazendo errado e chorando, ai, desculpa. Entendi. Boa, 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 agora aprendi. Quem aprendeu aí também? Né? Tá mastigando com ódio ali, ai, que benção, né, irmão? Tadinho, né, matei. Tá aí o Pedro, irmão, chorando lágrimas de crocodilo, não. Ele está chorando amargamente a dor de ter traído alguém que confiou nele. Não traia a confiança que Jesus deu a você. Jesus deu confiança para você. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue para você ser salvo. Sem ele, ninguém de nós aqui poderíamos dizer que somos salvos. Por isso você pode ficar de pé agora e você vai levantar um brado bem alto. Fica de pé, vai, sem preguiça. Isso. Você vai falar assim, eu sou salvo. E se eu não era, estou declarando que a partir de hoje, eu vou andar com Deus. Porque quem anda com Deus, é certo que essa pessoa é salva. Ah, pastor, o Pedro andava com Jesus e não era salvo. Lembra que eu falei mais cedo? Acabei de falar, na verdade, Pedro mudou muita coisa para os outros ver. Você mudou para a tua esposa ver. Você mudou para o seu marido ver. Você mudou para o patrão ver. Você mudou para o pastor ver. Ó, pastor, ó, não fumo mais, ó. Já viu gente que quer ganhar mérito? Quem dos irmãos ficou feliz quando lavou a louça e a irmã falou, parabéns. Ih, irmão, eu só vi 3 sorrisos de canto assim, ó. Quem ganhou parabéns por lavar a louça em casa? Aí a minha mãe, né, eu esperava sempre. Antes de a gente orar, pastor, pelo amor de Deus, esse pastor de vocês, irmão. Eu lembro da minha mãe, que ela falava assim, ó, se você lavar a louça mal lavado, eu vou esfregar na tua cara. Era querida ela, né? Graças a Deus que ela fez isso comigo, irmão. Hoje eu não faço nada mal feito. Amém, irmãos? Eu sempre que eu posso talvez deixar para, né, para depois, mas quando eu vou fazer, eu faço bem feito. Tudo que você for fazer na tua vida, faça bem feito. Vai lavar, lava. Vai limpar, limpa. Vai orar, ora. Bem orado, ora, faz bem feito. Não faz muito, mas o que você faz bem feito, faz com amor. Eu me lembro, gente, dela falar assim para mim, deixa a casa arrumada para a mãe vai chegar do trabalho, tal. E eu falei assim, ó, ela só dizia assim, não lave roupa e não faça comida, porque a mãe já vai deixar aqui para você esquentar e tal. E eu querendo fazer o quê? Enobrecer-me com minha mãe. Fui lá, lavei a roupa, estendi bem bonito, fiz tudo com o maior carinho, irmão. Casa cheirosa, irmão, puro pinho-sol a casa, irmão. Mas para mim tava top, né, irmão? Ela entrou em casa. Quem mandou você lavar roupa? Você não sabe fazer isso. Se a minha roupa estiver cheia de sabão, você vai comprar outro sabão para mim. Eu falei, puxa vida, irmão. Eu estou esperando um elogio, eu só levei patada, irmão. Você vem para o culto esperando um elogio de Jesus, ele fala assim, vai se converter. Nossa, mas eu não sou convertido, Jesus. Não. Tem que se converter. Então, se você espera elogios, irmão, você pode, com certeza, parar no meio do caminho porque não foi elogiado. Você não tem que ter elogio porque vem para a igreja. Você não tem que ter elogio porque você ora. Você não tem que ter elogio porque você faz o certo. Porque o certo se faz porque é certo. Simples assim. Amém, homens? Quando lavar a louça, não espere parabéns da mulher, da esposa. Né? Se bem que lá em casa nós temos máquina de lavar, né? Graças a Deus, né, Dan? Começa com Ana e termina com Beatriz. Mas quem entendeu a mensagem, gente? Fora a brincadeira aqui. Deu para entender? Se você quer terminar a sua vida bem, ande com Deus. Ande com Deus, em tudo que você fizer. Essas pessoas que nós vemos os exemplos delas, elas começaram com Deus e terminaram com Deus. No meio do caminho vai ter muita coisa tentando te impedir,
mas nunca deixe de andar com Deus. Amém? Curve sua cabeça. Pai, neste momento, cada boca se abre para falar contigo. E sabemos, ó Pai, o quanto precisamos melhorar. Andar com o Senhor não é algo tão fácil, porque sabemos que tantos combates, tremores, situações difíceis se levantam contra nós. Vemos, ó Pai, casos como o caso de Abraão. Abraão, para andar com Deus, para ser amigo de Deus, ele teve que rejeitar estar com a sua parentela. Ele foi tirado da casa do seu pai, dos seus familiares, para andar com Deus. Elias saiu da sua terra, o Elias, o tisbita, deixou tudo para trás para ser um grande profeta num tempo que a idolatria dominava. Ah, Senhor, poderíamos falar de tantas pessoas. Noé, que no seu tempo todos festejavam. No tempo de Noé havia fartura. No tempo de Noé haviam festas, casamentos. Mas Noé abdicou destes ambientes para poder continuar andando com Deus. Ah, Senhor, o apóstolo Paulo, ainda, ó Deus, sabendo que dentro de uma prisão, pouco tempo depois seria morto, pouco tempo depois seria decapitado, ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé, e todo aquele que crê da mesma maneira que crê em Cristo Jesus, alcançará também salvação. Ah, Senhor, ainda que prisões nos reservem, meu Deus, ainda que estejam dias difíceis, dias, ó Deus, que parece que estamos sozinhos, dias, ó Pai, que parece que pregamos, mas não há ninguém ouvindo. Como disse Jeremias, abriu a sua boca em choro, em lágrima, em pranto, dizendo: Senhor, passou a cega, passou o verão, e ainda nós não estamos salvos. Oh, Senhor, guarda, meu Pai, o nosso coração, para que nós não nos desviemos do Senhor. Jesus, nos ajude, ó Pai, assim como Davi, que no seu tempo andou com Deus, de maneira que o próprio Deus disse: Davi, homem segundo o meu coração. Eu quero ser diferente, Pai. Eu quero ser um pastor diferente. Eu quero ser um pastor melhor para a sua obra. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um pai melhor, Senhor. Eu quero ser um cristão melhor. Peça para Deus, fale com fé. Eu quero ser, Jesus, um filho de Deus melhor. Alguém que realmente fala, alguém que realmente expressa a verdade. Eu não quero ser um pastor medíocre. Eu não quero ser um ser humano medíocre, Pai. Eu não quero ser uma pessoa de amor medíocre. Eu quero amar com intensidade, amar com verdade, amar, ó Deus, com o amor de Deus, viver para o Senhor, trabalhar para o Senhor, gastar os meus dias em sua obra. Oh, Senhor, desperta-nos, desperta os dormentes nessa hora, para que não sejamos nós pegos como Pedro foi pego. O Pedro foi pego num vacilo, num erro. Pedro vacilou, distanciou, se perdeu, mas graças a Deus houve tempo. Diga: ainda há tempo. Ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de voltar e resolver aquilo que ficou para trás. Pedro voltou, se arrependeu, chorou amargamente, e ele se tornou um grande apóstolo Pedro, homem cheio de Deus, que por onde ele passava, a sua sombra até mesmo curava doentes e enfermos. Homem, ó Deus, que também precisou de redenção. Quem precisa de redenção, levante as duas mãos, diga: eu preciso dessa redenção, Senhor. Eu preciso de conversão. Eu preciso, meu Pai, aprender com o Senhor, para eu não ser um mero religioso, para eu não ser uma pessoa, meu Pai, que guarda somente as coisas naturais. Eu quero ser fiel, eu quero caminhar na luz, eu quero andar com Deus em todo o tempo, eu quero ter paz no coração, eu quero viver no seu poder, no seu amor todos os dias da minha vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvemos a Deus com este cântico de amor, e cante com alegria, como se fosse da sua boca, do seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Do que ser amigo de Deus, do que ser amigo de Deus. Caminhar, ó Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração.
sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de quem, amada igreja? de Jesus. Ele é o quê? Meu bom pastor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder De Jesus, meu bom. pastor. Abra os seus olhos. Desde o início deste louvor eu quero que você cante comigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro. Caminhar seguro na luz, Cante com toda a força do seu pulmão. desfrutar do seu amor, ter a paz. Isso não tem preço, ter paz no coração. Está sempre em comunhão. Viver sempre em comunhão. Aí depois você percebe, ó. E assim perceber. Quem percebe isso hoje? A grandeza do poder de Jesus, meu bom. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Glória a Deus. Lindo louvor, né, gente? Temos que ter essa percepção. Deus tem uma grandeza, irmãos. E em toda a sua grandeza, Ele decidiu olhar para você. Tão pequeno, tão insignificante. Ele, com toda a sua grandeza, Ele fez que você estivesse diante dEle hoje. Que você não se perca nunca mais. Amém? Viva como um convertido. Não se esqueça, andar com Deus é uma tarefa diária. No acordar, no trabalhar, no alimentar-se, no descansar, nas férias, amém? Tem gente que tira férias de Deus. Tem gente que tira férias da palavra. Andar com Deus é uma coisa diária, o tempo todo. É dormir com Deus, acordar com Deus, tudo com Deus. Vou ter que ser mais ousado. Pelo amor de Deus, não vai me interpretar errado. Sonhe com as coisas de Deus. Sonhe com Deus. Tem gente que tem pesadelo, irmão. Em nome de Jesus, sonhe com Deus. Sabe que é você ficar pensando muito no que é bom? Quem já desejou muito ter uma coisa que você lutou até comprar? Sim ou não? Já fez, não é assim que funciona? Tudo que você deseja ter, primeiro você tem o desejo, vem a vontade, aí você luta até você conseguir, até você comprar, até você ter aquilo que você quer. Então lute muito todo dia, porque a gente não sabe quando o Senhor voltará. Todos estarão desapercebidos, mas eu vou estar sabendo, irmão. Leia ali, põe de novo a última estrofe ali do louvor. Isso, olha lá. E assim, eu estou percebendo, eu estou vivo, estou confiado que a grandeza do poder do Senhor Jesus, Ele que é meu bom pastor.
essa grandeza, irmão. Ser salvo não tem preço. Amém? Dia, noite, noite e dia, o tempo todo sem parar, do começo da vida, no final da vida, entenda, viva como um salvo, ande com Deus. Amém?